Olá meus ouvintes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje aqui eu vim falar sobre um assunto que... uma droga, meu Deus do céu. Moto desgraçada. Olá meus ouvintes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje aqui eu vou falar sobre um assunto um pouco polêmico, que é sobre o porte e a posse de armas de fogo, que está ainda para ser debatido esse ano na Câmara e no Senado. Não sei qual presidente do Senado, porque hoje é sábado, ainda não saiu o resultado, mas tudo bem. Depois eu vou ver aí, quem sabe, né? E hoje aqui minha intenção hoje aqui é informar vocês um pouco sobre esse assunto que é um pouco polêmico, que é muito polêmico na verdade, e vai trazer um amplo debate nesse ano no campo político e na esfera social. E hoje aqui para discutir esse assunto, eu trouxe um dos meus amigos aqui, que é o senhor Bunda Mole, o burguês Bunda Mole. Por que você não se apresenta para nós aí, senhor burguês? Bem, Júlio, é um prazer hoje vir aqui para fazer um debate com você sobre esse assunto que é um pouco controverso e vai trazer um belo debate político este ano na esfera social e também no governo, não é? Tudo bem, obrigado pela sua opinião e vamos começar. Muito bem, senhor burguês Bunda Mole, porque agora o senhor não me diz porque o senhor é contra o porte e a posse de armas dos cidadãos de bem. Por quê? Vamos começar. Bem, eu acho que o governo, ao iniciar a campanha de desarmamento, teve como motivo de diminuir as taxas de homicídios, que na época eram altíssimas. O governo se importou muito com a questão da segurança nacional e tirou as armas de todos para diminuir o número de homicídios no Brasil e nos assassinatos. Peraí, seu burguês bunda mole, eu tenho que discordar do senhor aqui nessa questão aí, porque a maioria das pessoas tem como vista que o governo é um pai, é uma mãe, que sempre se importa conosco, que todas as situações são voltadas ao nosso bem e não tem nenhum interesse político aí envolvido, nem nada disso, é tudo bom. Mas pelo contrário, se você ver, quando o governo iniciou a campanha de desarmamento da população, isso foi com um belo incentivo, com o principal pelo menos, de um controle social e quem dera de uma dominação. Porque se você analisar, todos os ditadores na história da humanidade teve como uma das suas principais medidas que foi desarmar a população. Todos eles, vamos citar alguns exemplos aqui. Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Hugo Chávez, Fidel Castro, todos iniciaram uma campanha de desarmamento, tiraram as armas da população e pegaram para o governo. Você se pergunta por quê? Vou lhe explicar. Simples. Quando você tira a arma da população, todas as armas dela, você tira a possibilidade dela se defender de um possível governo ditador que venha ter no futuro. Sendo assim, o governo possui todas as armas para si e a população não fica à sua mercê, à sua vontade, sem nada poder fazer. Se você acha que isso é uma teoria da conspiração minha, vamos voltar um pouco na história. 1500 o Brasil foi descoberto. Qual foi uma das primeiras atitudes de Portugal? Você não deve ter visto isso no livro de história, que foi de proibir o livre comércio ou a circulação de armas no Brasil. Por quê? Porque as pessoas que moravam aqui na colônia poderiam fazer um levante e ameaçar a soberania de Portugal. Então eles tomaram essa atitude. Eita porra, que fala demais. Vamos agora para o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, quando ele subiu ao poder, ele viu a sua autoridade ser ameaçada por dois grupos, os coronéis e os cangaceiros. E o que ele fez para mudar isso? Simples. Categorizou os cangaceiros como extremistas e ele disse que os coronéis eles estavam fornecendo, mesmo que indiretamente, armas para os cangaceiros, fazendo seus assaltos, roubar cidades, saquear, etc. Então, os coronéis eles se viram obrigados a entregar suas armas a Getúlio e nada poder fazer. O único estado que resistiu foi São Paulo, que ficou conhecido como a Revolta de 1932, onde houve uma guerra entre o exército de Getúlio e a cidade de São Paulo, onde eles travaram um embate e terminou na vitória de Getúlio e São Paulo teve que entregar suas armas, infelizmente. Puxando um pouquinho a parte dos cangaceiros, vou pegar um acontecimento que aconteceu naquela época. Existia uma cidade chamada Mossoró, acho que ainda existe, não sei, mas não importa. A cidade ela ficou sabendo que os cangaceiros iam saquear eles em um determinado tempo, sabia que ia saquear. O que eles fizeram? Eles tiraram todas as crianças e as mulheres da cidade, posicionaram cerca de 300 homens em cima dos telhados das igrejas, etc., posicionados com armas. E quando os cangaceiros chegaram,
eles foram surpreendidos por uma chuva de balas e foram obrigados a deixar a cidade, por medo de serem baleados, etc. Bem, mas e o ponto você precisa concordar comigo, porque as armas, caso você não saiba, Júlio, elas matam. As armas, elas matam, meu filho. Bem, senhor Mudamole, eu também questiono esse ponto porque você fala que as armas matam é um pouco estranho, né? Vamos ver, vamos analisar. O primeiro assassinato documentado foi o de Caim e Abel, onde Caim matou Abel. A partir desse primeiro assassinato, desse primeiro homicídio, nós podemos tirar uma conclusão. Para que haja um assassinato, um homicídio, é preciso que tenha um assassino e a vítima, certo? E a arma que é utilizada para matar, certo? Você não pode assim atribuir a culpa ao objeto, você tem que atribuir a culpa do assassinato ao assassino, o que é óbvio. Quando você diz que as armas elas matam, você está dizendo que a arma sozinha, ela foi lá e atirou e pegou no cara. Dizer que as armas matam é uma falácia tão lógica, tão grande, que é a mesma coisa de você dizer que as facas elas servem para esfaquear, que os fósforos servem para incendiar, os carros servem para atropelar, a água só serve para afogar. E assim vai. Isso não tem sentido. Quando você pega a campanha de desarmamento, você vê que os principais afetados não foram os criminosos, os bandidos, etc. Foram nós, cidadãos, que ficamos à mercê da marginalidade e do governo, que sempre teve o poder das armas à mercê deles. E você vê hoje a facilidade como um criminoso, por exemplo, tende a entrar na nossa casa, tende a nos assaltar e nós ficamos à mercê. É totalmente diferente dos anos de 1990, onde ainda existia a livre circulação de armas no Brasil. E as pessoas tinham a livre vontade de comprar, poderiam comprar quantas armas você quiser. E os índices de homicídios eram muito menores naquela época. Porque o cidadão ele tinha a opção de ter uma arma, ele tinha a opção de se defender. A sua família. Quando você pega uma arma, eu tento associar isso a como se fosse um remédio. Por exemplo, quando você compra um remédio, você tem ele e a bula, certo? Você sabe que se você beber uma quantidade errada de remédio, daquela substância, você pode passar mal, ou seja, tem os efeitos colaterais. Mas antes você lê a bula e você sabe quantas quantidades você tomar, ou você pega a receita do médico. Ou seja, mesmo sabendo que aquele remédio pode trazer efeitos colaterais, se você fizer o uso correto dele, aquilo vai lhe trazer privilégios, vai lhe fazer bem. Ou seja, isso é uma clara analogia ao uso da posse de armas e o porte também. Se você souber como utilizar aquilo, se você souber para que utilizar e quando utilizar, aquilo só vai lhe trazer benefícios, não para você, mas para toda a sociedade. Bem, Júlio, mas você tem que admitir que países desarmados são mais seguros. Por exemplo, a Inglaterra. Fui na Inglaterra, é um país desarmamentista, e as taxas de homicídio lá são muito melhores. Como é que você explica isso? Bem, senhor Buda Mole, tem que admitir que quando você diz que países desarmados são mais seguros, isso é uma grande mentira, mas vamos pegar o exemplo da Inglaterra. Vamos lá, certo? Devagar. No século XIX foi estabelecida a Common Law, que foi os direitos de cada inglês ter as suas coisas, inclusive a posse de armas. Eles tinham os seus direitos e isso foi estabelecido por essa lei. Só que chegou um cara chamado Jaime II, queria fazer umas reformas no país, dentre elas, acabar com o direito dos ingleses de possuir armas. Então o que aconteceu? Estabeleceram os direitos básicos dos ingleses, que no qual determinava que ele, dentro de outras coisas, poderia ter o direito de ter armas e que o rei ele não tinha assim tanto poder sobre a população e deveria estar submisso ao parlamento, certo? Só que o que aconteceu? Após a Segunda Guerra, umas décadas depois da Segunda Guerra, ocorreu uma intensa campanha de desarmamento na Inglaterra. E o que isso gerou? Uma pesquisa recente demonstrou que, se você pegar os índices da Inglaterra de hoje e comparar com a Inglaterra passada, lá quando foi estabelecida a Common Law, comparar com os Estados Unidos, que se mudou no direito dos ingleses de possuir as armas, sua constituição foi baseada nisso, você vai perceber que a Inglaterra possui uma taxa de homicídios de 80% maior do que os Estados Unidos naquela época. Então você vai dizer, é densamente desproporcional. Isso acontece com todos os outros países que adotam essa política de desarmamento. Jamaica, Austrália, Irlândia, Brasil, todos esses nunca demonstraram uma baixa nos homicídios e nos assassinatos depois da campanha de desarmamento. Aí você pega os países armados, como República Tcheca, Suíça e Estados Unidos, esses têm uma das menores taxas de homicídios do mundo.
Bem, mas quando você pega e compara a Suíça, os Estados Unidos, República Tcheca com o Brasil, cara, a noção de cultura deles é muito maior. São potências econômicas e também no sentido social da cultura. Como você compara eles conosco? Bem, você não quer que eu compare Suíça, não quer que a República Tcheca, nem Estados Unidos? Certo, vamos pegar um país mais de baixo, como por exemplo, Uruguai. O que você acha do Uruguai? O Uruguai é o segundo país, é o país mais armado da América Latina, com uma arma para cada 6 pessoas. E o resultado, o segundo país mais seguro aqui da América Latina. Vamos pegar agora outro exemplo, Portugal. Você acha que Portugal... Oi pessoal, percebi que gravei o vídeo aí com um erro, não quis dizer Portugal, é Paraguai, certo? O que eu estava querendo dizer é que o Paraguai ele é um país extremamente liberal no sentido da compra de armas, tanto legalmente quanto ilegalmente, e ele possui 32% da sua população abaixo do nível de pobreza, o IDH é menor do que o Brasil, e mesmo assim ele possui a terceira menor taxa de assassinatos e homicídios da América Latina. Pronto, valeu, é só isso aí. E eu posso também pegar exemplo do Brasil, que antes dos anos de 1990, ele era um país extremamente armado e as taxas de homicídio eram muito menor do que é hoje. Nosso país naquele tempo, de 1997, possuía um índice de 25 mil mortes a cada 100 mil habitantes. E após a campanha de desarmamento, estamos quase atingindo pelo menos um índice de 30 mil homicídios para cada 100 habitantes. Essa campanha de desarmamento não ajudou ninguém, trouxe mais mortes, matou mais pessoas, porque deixou o cidadão vulnerável aos bandidos. Ah, mas as armas elas só servem para matar, sempre vão trazer mortos. Para diminuir o índice de mortes e assassinatos é preciso tirar as armas, Júlio, é preciso. Bem, como eu já falei, quando você diz que as armas só servem para matar, você está dizendo que os carros só servem para atirar, que os fósforos só servem para incendiar, que a água só serve para afogar e por aí vai. Seria bom aqui eu relembrasse o evento de Mossoró novamente? Será que seria necessário? Eu acho que não. Olha, o Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos determinou que 74% dos criminosos eles têm medo de ver um cidadão armado. Eles preferem não assaltar quando sabem que eles estão armados. E a maioria deles desiste do assalto, do movimento ilícito, quando percebem que eles estão carregando uma arma de fogo. E ainda mais, um cidadão armado, ele possui 2 vezes mais de sobreviver a um assalto do que um desarmado. Isso já é uma grande vantagem. Tanto outro argumento que eu contradigo o senhor Buda Mole é que a polícia não é onipresente. A polícia ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo momento. A polícia ela não pode estar não pode estar quando está correndo um assalto ali, quando está correndo um sequestro, um estupro, ela não pode ser onipresente. Quando você dá as armas para o cidadão, quando ele tem essa chance de se proteger, ele não vai só proteger a si mesmo, mas também as pessoas que estão ao seu redor. Ah, Júlio, mas você também tem que ver a questão das crianças. Se você tiver uma arma em casa, as crianças elas vão morrer. Elas podem brincar com a arma e atirar sem querer, querendo, e etc. Isso é uma baita de uma irresponsabilidade, sabe? Mas, de novo, a organização Criança Segura fez uma pesquisa utilizando sistemas de informações de mortes, ou seja, o SIM, para detectar os índices de morte que ocorreram de 2003 a 2012, se eu não me engano. E o resultado foi esse, eu vou ler aqui. Cerca de 37,6% das mortes das corridas por crianças foram acidentes de carro. Segunda, sufocamentos. Terceira, incêndios. Quarta, quedas. Quinta, infecções. E apenas ocupando a 6ª posição as mortes por armas de fogo, que foram, do total, 0,7% das mortes. Ah, Júlio, mas você disse que isso ocorreu dos anos de 2003 aos 2012, então isso quer dizer que isso foi por causa dos poucos índices de armas que existem no Brasil? Na verdade, existe cerca de 10 a 16 bilhões de armas no Brasil. E fora que esses dados aqui, eles não só se repetem no Brasil, mas também nos outros países, como os Estados Unidos, que tem um índice por mortes de crianças e também de adultos inferiores a 2%. Esses aqui foram os pontos mais interessantes que eu consegui achar no livro, embora tenha outros, mas esse aqui eu achei mais interessantes. E eu fiz esse debate comigo mesmo, mais para informar vocês mesmo, e fazer uma resenha, sabe? Uma resenha do livro muito importante que eu tenho aqui, que é o do Flávio Quintela e do Bernê Barbosa,
que é o Mentiram Pra Mim sobre o Desarmamento. Não tem ele em mídia física, mas sim ele em mídia digital. Aí resolvi trazer uma resenha mais divertida aqui para vocês. Então, o Bernel Barbosa ele faz um trabalho incrível quando se trata do combate ao movimento do desarmamento e promover uma circulação das armas no sentido mais liberal possível. Certo? Esse aqui foi mais um vídeo, mais de entretenimento, também de informação, que eu fiz numa tarde chuvosa. Poderia estar dormindo, mas não estou aqui para vocês, certo? Volto de aqui com mais uma resenha mais divertida para vocês. E só isso, meus queridos. Tchau. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Mas porque eu sou Bunda Mole, meu amiguinho precisa de inscritos, sabe? Se você gostou do vídeo, também compartilhe nas redes sociais. Não se esqueça de ativar a sineta e voltar para conferir o próximo vídeo. Tchau, pessoal.